Meus queridos amigos e alunos da família Eletrônica Fácil, olha só. O nosso querido amigo e amado aluno Victor Hugo, da família Eletrônica Fácil, foi lá no módulo sobre resistores eletrônicos do curso de Eletrônica Fácil e fez a seguinte pergunta. Professor Rodolfo, eu ainda não entendi, não ficou claro para mim, a diferença entre usar um potenciômetro e um trim-pot. E também o que seria um reostato, um resistor também. Abraço, abraço, Victor Hugo, tamo junto. Vamos lá, dúvida de um, é dúvida de muitos, então vamos para cima. Olha só, quando a gente fala de potenciômetro, reostato e trim-pot, ambos entram na classe de resistores variáveis, tá bom? Resistores ajustáveis, resistores que você consegue manipular, tá bom? O valor da sua resistência para você atingir um determinado objetivo no mundo da eletrônica. Porém, tem algumas coisas que são bem características na hora de você escolher um potenciômetro ou um trim-pot para a gente começar. Por exemplo, quando a gente fala de potenciômetro, essa daqui, ó, é a fonte de alimentação ajustável, tá bom? Que nós montamos lá no módulo 43 do curso de Eletrônica Fácil, completinha com case, tudo aqui, bornes, voltímetro e muito mais, tá? Quando a gente fala de potenciômetro, o potenciômetro é um resistor variável que tipicamente ele fica externo aos equipamentos que ele está interagindo com. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que o potenciômetro ele tem um fácil acesso. O potenciômetro, meus amigos alunos, ele tem um fácil acesso para que a pessoa possa modificar, variar qualquer tipo de resistência do mínimo ao máximo de forma simples, fácil e prática. Por exemplo, então aqui ó, na fonte de alimentação ajustável, a pessoa vem, potenciômetro lá, ó, mínimo, máximo, menos tensão, mais tensão. Então o usuário ele tem a permissão de ficar mudando isso aqui a todo momento, tá bom? Outro exemplo clássico, o famoso dimmer de ventilador, né? Então você tem lá um ventilador. Então o potenciômetro aqui é um resistor variável que você vai lá, varia ele para interagir com o circuito dimmer, que vai controlar lá o ângulo de disparo para mandar mais tensão ou menos tensão para o motor do ventilador, e com isso você controla a sua velocidade. Então é interessante que o usuário tenha esse acesso a todo momento, beleza? Isso aqui, gente, são alguns exemplos, mas você pode ter múltiplos exemplos no nosso dia a dia. Quer ver um outro exemplo muito massa? São as famosas estações de solda, ó. Quando a gente tem uma estação de solda, por exemplo, que é da Yashu, mas poderia ser qualquer uma, tá? Você tem lá potenciômetro do quê? Você tem um potenciômetro que manda sinal para o sistema microcontrolado, para que ele possa entender que tem que aumentar a temperatura ou diminuir do ferro de solda, né? Do ferro de solda. Ele aumentar e diminuir a temperatura do ar quente, aumentar e diminuir a vazão do ar quente. Então, o potenciômetro, você vai escolher usar ele quando o usuário tem que acessar ele a qualquer hora, a qualquer momento, e ele vai estar externo ao equipamento, tá? Quando que você escolhe trim-pot, tá bom? O trim-pot, gente, ele é um resistor que a gente chama de resistor ajustável. Ou seja, você usa o trim-pot para ajustar algo com ele. E aí, tipicamente, depois de ajustado, depois de calibrado, você não vai ficar mexendo mais. Então, você pode usar o trim-pot numa placa eletrônica, ele fica soldado na placa, tipicamente. Você vai lá, pega uma chavinha de fenda lá, ajusta ele, bonitinho, pá, opa! Cheguei no que eu queria. Beleza, top. Um exemplo prático. Vamos supor, então, que você tem lá um trim-pot que você faz uma calibração de uma medição de temperatura numa placa eletrônica. Um exemplo, ou medição de corrente, ou medição de vazão. Ele interage com um determinado sensor que manda o sinal para a placa eletrônica e você vai lá ajustando até você fazer uma correçãozinha de erro. Opa, zerou. Opa, tá aqui. Atingimos o set point, podemos parar, tá tudo certo. Então, o trim-pot, gente, ele é um resistor que a gente chama de resistor ajustável, tá bom?
e ele vai geralmente ficar em placas eletrônicas para que você possa fazer o quê? O ajuste de performance de funcionamento dos sistemas eletrônicos, tá bom? E geralmente os trimpods, o usuário padrão, eu, você ou qualquer pessoa que está usando um equipamento, ele não vai ter acesso fácil. Porque se o danado do usuário tiver acesso fácil ao tripod e ele ali ajustou uma condição específica, uma calibração, o camarada vai pegar lá a chave de fenda e ele vai sair para todo lado, para direita, para esquerda, para direita, para esquerda, até espanar, até arregaçar, arrebentar o tripod. E aí ele vai tirar os parâmetros totais de funcionamento do seu equipamento eletrônico, tá? E aí ele vai perder a sua calibração e vai ter um mau desempenho, um mau funcionamento, tá bom? É por isso que os tripods ficam na placa eletrônica, você pega lá o case, fechou, a pessoa está olhando, ela nem sabe que o tripod está ali, tipicamente. Então os tripods, eles são resistores ajustáveis, que podem ser de precisão, conforme vocês estão vendo aqui, né? Ok? Tem tripod também de multivoltas, né? Ó, os tripods de multivoltas são tripods que você gira, 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 vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, e ele demora a ir mudando a resistência. Por quê? Para que você possa chegar na maior precisão possível no valor que você precisa, tá bom? Então essa é a diferença de você usar um tripod e você usar um potenciômetro. Potenciômetro muito mais fácil acesso, tripod geralmente difícil acesso nas placas eletrônicas, tá bom? Os reostatos, eles são resistores variáveis de potência alta, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar essa imagem aqui para mostrar bem para vocês isso aqui que a gente tá falando, tá? O reostato, então, ó, ele geralmente ele tá num encapsulamento grande. Ele vai ter a sua composição de fio de níquel cromo, tá bom? Fio de níquel cromo, onde esse fio de níquel cromo enrolado, ele vai gerar resistência total. Geralmente vai ter potências aí de watts, quiçá até quilowatts. E aí, entre o ponto A e o ponto B você tem resistência total, entre A e C e B e C você tem a resistência variando conforme o reostato ele vai deslocando a partir do ajuste do usuário. Olha lá que bacana essa imagem, né? Então, conforme você vai deslocando aqui o cursor do reostato, você vai tendo mais ou menos resistência, tá? E os reostatos vão servir praticamente para que você possa colocar ele em série com algo. Por exemplo, eu posso pegar o reostato e posso colocar, aliás, um conjunto de reostatos em série com a bobina de um rotor, de um motor com rotor bobinado, tá? Por exemplo, tem muitos motores que são chamados de motores com rotor bobinado. E quando você coloca o reostato em série com o rotor bobinado, você diminui ou aumenta a capacidade de geração de corrente elétrica circulando ali no rotor, o que varia com o seu campo eletromagnético, o que vai interferir também no processo de rotação desse tipo de motor, tá? E é claro que você pode colocar esse reostato em série com um determinado elemento chaveador. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma resistência de aquecimento, né? Porque se o reostato ele é uma resistência de alta potência, eu posso, mandando mais tensão e menos tensão, também variar a corrente elétrica dele, fazendo ele aquecer mais ou menos. Fechou? E eu posso pegar esse reostato aí e, variando a resistência, determinar o trecho dele que vai ser utilizado para gerar um determinado trabalho. Aquecer mais, aquecer menos, um determinado ambiente, além de manipular isso através da tensão. Então, o reostato, ele é um resistor também que tem resistência variável, porém, a sua aplicação já está em sistemas de potência alta, não mais em placas eletrônicas ou equipamentos que vão trabalhar com micro, mili, ou até que alguns pequenos amperes. Então, essa aplicação do reostato, ele sempre vai estar em série com equipamentos que vão gerar alta potência, gerando alto calor, controlando equipamentos que vão desempenhar o seu funcionamento no mundo eletrônico de forma show de bola, tá? Ok, gente? Beleza? Então, essa é a diferença técnica de você analisar um reostato
analisar um trim-pot, analisar um potenciômetro. Você já sabia disso? Você tinha esse conhecimento? Tá bom? Se você tinha ou não tinha, gostou, deixa o seu like, a sua inscrição. Aqui no canal Eletrônica Fácil, é claro que não deixe de clicar nos links aí da descrição do vídeo, para que você então possa baixar gratuitamente o nosso querido e-book do curso de Eletrônica Fácil de mais de 270 páginas, acessando aí o cursoseletronicafácil.com.br. Um livro feito do fundo do coração para você iniciante aprender eletrônica de forma simples, fácil e prática, de forma show de bola. Tá bom? Um abraço do professor Rodolfo, tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima!